Eu tenho 30 anos e moro em uma casa com minha irmã. É uma casa de 2 andares, uma casa mãe-filha, o que significa que tem 2 cozinhas. Minha irmã fica no térreo, e eu fico no andar de cima. Minha irmã não está em casa muito porque ela costuma ficar com o namorado dela, que mora a 20 quilômetros de distância. Como eu disse, tenho 30 anos. Eu não deveria me assustar quando estou sozinho em casa, mas admito que às vezes acontece. Isso aconteceu em uma noite em que eu estava sozinho na minha sala de estar assistindo a um filme de terror. Minha parte da casa tem um layout aberto, então a sala de estar, a sala de jantar e a cozinha são todos um grande espaço. Meu sofá fica no meio do espaço, então, enquanto assisto TV no sofá, minhas costas estão voltadas para uma grande parte do cômodo atrás de mim. Para quem é mais facilmente assustado, não seria o lugar mais confortável para ficar sozinho assistindo a um filme de terror. Eu admito que enquanto assistia na sala escura, com nada além da luz da TV para dissipar a escuridão, eu me pegava olhando frequentemente por cima do ombro. Gosto de pensar que não sou o único homem de 30 anos que faz isso, mas enfim, depois do filme, escovei os dentes, desliguei todas as luzes da casa e fui dormir. Minha soneca durou cerca de 2 horas. Acordei por volta da 1h da manhã e não tinha certeza do motivo pelo qual acordei inicialmente. Então ouvi uma voz lá embaixo, soava como minha irmã. Parecia que ela estava dentro da casa, então não era como se ela estivesse chamando para que eu abrisse a porta. Mas ainda assim, eu sabia que era a voz da minha irmã. Eu não sabia por que ela estava gritando comigo, mas eu ainda estava sonolento e não estava pensando direito. Tudo o que eu conseguia pensar era que ela devia estar me chamando ou discutindo com o namorado dela. Então saí da cama e fui para o corredor completamente escuro. Acendi as luzes do corredor e fui até a sala de estar, onde ouvi a voz da minha irmã novamente. Agora podia entender que ela estava dizendo meu nome. Desci as escadas no escuro, gritando de volta para ela: "O que foi?" Procurei o interruptor no hall de entrada, mas não consegui encontrá-lo. Não estou mentindo quando digo que estava sonolento pra caramba. Caminhei pelo pequeno corredor em direção à cozinha dela para procurar um interruptor de luz e acendê-lo. A luz na cozinha se acendeu, iluminando o pequeno apartamento dela, incluindo sua sala de estar. A luz começa fraca e precisa de tempo para ficar mais brilhante, mas ainda pude ver que não havia ninguém lá embaixo, nem ela, nem o namorado. Fui até o quarto dela, mas estava vazio. Chamei o nome dela bem alto uma vez, mas ninguém respondeu. Pouco tempo depois de eu ter gritado, ouvi um som cair no chão no quarto da minha irmã, que eu acabará de verificar e estava vazio. Voltei correndo as escadas como uma criança assustada e voltei para minha cama, onde estava o meu telefone. Tentei ligar para ela algumas vezes, mas ela não atendeu. Fiquei trancado no meu quarto, me perguntando se tinha apenas alucinado tudo aquilo. Eventualmente, consegui dormir e de manhã acordei com uma mensagem de texto da minha irmã perguntando por que eu a tinha ligado a 1h da manhã. Perguntei a ela se ela estava em casa na noite anterior e ela me disse que não, que estava na casa do namorado dela. Desci até o quarto dela para ver o que poderia ter caído no chão, mas não havia nenhum objeto no chão que pudesse ter feito aquele barulho. Estou inclinado a acreditar que alucinei tudo o que eu vi naquela noite, mas é isso que quero acreditar, pois a alternativa seria muito mais horrível. No entanto, nunca alucinei nada antes, nem tive qualquer tipo de distúrbio do sono, então o fato de ter ouvido vividamente a voz da minha irmã e aquele som no quarto dela realmente me assusta. Eu fiquei muito sozinho em casa quando criança, simplesmente porque minha mãe era solteira durante grande parte da minha criação, e ela trabalhava como enfermeira com um péssimo horário de trabalho. Meu irmão foi para a faculdade, e isso aconteceu em uma noite em que minha mãe estava trabalhando durante a madrugada. Era um fim de semana à noite, então eu estava com uma garota chamada Molly, com quem eu estava conversando, e ela ficou por um tempo. Assistimos alguns filmes e tal, mas eventualmente ela teve que ir embora, pois seus pais não gostavam que ela ficasse fora até tarde. Fiquei sozinho para cuidar da casa.
Continuei assistindo TV no meu quarto, na cama. Meu quarto fica no andar de cima, próximo ao quintal, então quando alguém arrastou uma das cadeiras no deck lá fora, eu ouvi. Eu me levantei e olhei pela janela, e vi alguém sentado em uma das cadeiras do deck lá embaixo. Eu chamei o nome de Molly pensando que era ela, afinal, ela tinha saído há menos de 10 minutos. Mas quem quer que fosse olhou para cima, e não era Molly. Imediatamente, me afastei da janela para me esconder. Aquela pessoa não era ninguém que eu reconhecesse, pelo menos na escuridão. Eu mandei mensagem para alguns amigos próximos no nosso grupo de conversa, perguntando se era algum deles me pregando uma peça. Os que responderam disseram que não, e perguntaram do que eu estava falando. Eu realmente não acreditava que nenhum dos meus amigos viria à minha casa para me assustar daquele jeito, mas mesmo assim, estava morrendo de medo, mas também curioso. Lentamente, voltei à janela e olhei novamente para baixo, e aquela pessoa ainda estava sentada na cadeira olhando para cima, em direção à minha janela. Era um homem, isso ficou claro, e ele definitivamente me viu. Me afastei novamente da janela e desliguei a TV, sentei na cama, encolhido, com os braços em volta dos joelhos. Esperei no escuro por um tempo, nem querendo ligar a tela do meu celular, com medo de que ele pudesse ver a luz. Nem queria me mexer, pois a janela estava aberta e temia que ele pudesse ouvir qualquer movimento que eu fizesse. Eu queria que ele pensasse que eu não estava mais no quarto. Esperei tempo suficiente, talvez uns 5 minutos só sentado lá. Eu duvidava muito que aquele homem ainda estivesse lá fora. Finalmente, reuni coragem para me levantar e olhar pela janela. Uma parte de mim morreu por dentro quando vi que ele ainda estava lá embaixo, olhando para minha janela. Em vez de correr novamente para longe da janela, tentei ser corajoso e perguntei para ele o que ele queria. Foi então que notei que os ombros dele começaram a subir e descer, como se ele estivesse rindo muito, mas ele não estava fazendo nenhum som audível de riso. A princípio, ouvi um leve som de assobio vindo dele. Parecia que ele estava rindo tanto que estava com falta de ar. Pedi para ele ir embora e me afastei novamente da janela. Voltei para minha cama. Estava com medo de ligar para a polícia por algum motivo. Deixei meu quarto e me sentei no topo da escada, ouvindo a porta dos fundos sendo empurrada. Ele estava tentando entrar na casa. Corri de volta para meu quarto para me esconder novamente. Eu tinha 14 anos. Não sabia o que mais fazer. Eventualmente, ouvi que a porta da frente estava sendo mexida, e o homem tentava abrir a porta da frente também. Ele desistiu rapidamente, graças a Deus. Fechei a janela e as cortinas do meu quarto. Se nossas portas não estivessem trancadas, eu poderia ter sido facilmente morto. Eu era magro e fraco aos 14 anos, definitivamente não era uma pessoa de luta. Não saí do meu quarto novamente naquela noite até que minha mãe chegou por volta das 9 horas. Eu contei a ela o que aconteceu, e sua reação foi ficar brava comigo por não ter chamado a polícia. Em retrospectiva, foi muito estúpido da minha parte. Uma das muitas coisas que fiz, ou melhor, não fiz, quando era jovem, que eu questiono profundamente. Essa foi a história de como quase morri quando criança, sozinho em casa, possivelmente a noite mais intensa da minha vida, com muitas coisas acontecendo. Somos uma família de 5 pessoas, eu tinha 10 anos na época, meu irmão mais velho tinha 14 e minha irmãzinha tinha 5 anos. Era uma sexta-feira à noite, meu irmão estava fora com seus amigos, claramente arrumando confusão, porque meus pais receberam uma ligação temida. Tudo o que me lembro é que estava no meu quarto jogando um jogo de Star Wars quando ouvi minha mãe começar a entrar em pânico e chorar. Fiquei muito assustado e corri para ver o que estava errado. Minha mãe estava ao telefone com o hospital, informando que meu irmão tinha sido atropelado por um carro. Obviamente, todos nós ficamos abalados e com muito medo. A perna do meu irmão estava quebrada, mas não sei o que mais foi dito ao telefone. Tudo o que sei é que meus pais se apressaram para colocar seus casacos e pegaram minha irmãzinha no quarto dela.
Eles me perguntaram se eu ficaria bem em casa sozinho, e eu disse que sim. Eles saíram correndo para o carro e partiram. Claro que eu estava muito preocupado com meu irmão, mas realmente não queria ir ao hospital e vê-lo em qualquer condição ruim. Acredito que meus pais também não queriam que eu ou minha irmã fossemos, mas eles não queriam deixar minha irmãzinha de 5 anos sozinha em casa. Vale mencionar que meu irmão se recuperou bem, e sua lesão não é mais relevante para a história além de ter sido o motivo de eu ter sido deixado sozinho em casa naquela sexta-feira à noite. Antes de meu pai sair, ele tentou acalmar minha mãe, dizendo que tudo ficaria bem. Ver meu pai assim me fez sentir melhor. Eu tinha a sensação de que minha mãe estava apenas sendo dramática, como qualquer mãe seria. Continuei jogando o jogo de Star Wars por mais algumas horas, quando ouvi a porta da frente se abrir. Nesse ponto, eu já tinha fechado a porta do meu quarto. Já passava da meia-noite do meu horário de dormir, então desliguei a TV e o PlayStation e me enfiei na minha cama com meu Game Boy. Tentei ouvir as vozes dos meus pais, talvez ouvir se meu irmão estava com eles ou apenas ouvir o que eles estavam dizendo, mas não ouvi nada. Depois de alguns minutos sem ouvir nenhum barulho vindo deles, tive a sensação de que algo estava errado. Fui até a porta e a abri silenciosamente, então fui até o parapeito e o corrimão que dava vista para a sala de estar. As luzes estavam apagadas, mas havia 3 pessoas altas paradas na minha sala de estar. Eles não eram da minha família, e fiquei petrificado, congelado por um segundo, antes de conseguir caminhar silenciosamente de volta para o meu quarto e fechar a porta o mais silenciosamente possível, apesar do medo. Mas não foi suficientemente silencioso, e eu sabia disso. Eles devem ter ouvido a porta se fechar, mesmo que apenas um pouco. Com medo, corri para o meu armário, abri a porta silenciosamente, entrei e a fechei. Eu me sentei atrás de um monte de caixas e sacolas de roupas que estavam enfiadas no meu armário. Na verdade, eu estava bem escondido da vista. Houve um curto período que pareceu durar uma eternidade em que eu esperava a minha porta do quarto se abrir, e isso aconteceu. Naquele momento, eu sabia que ia morrer. Eu ouvi passos entrando no quarto, mas não conseguia dizer quantas pessoas eram, talvez uma, talvez 2. Ouvi os passos se aproximarem da minha cama e ouvi os cobertores sendo mexidos, e em seguida, silêncio. Mais passos em direção à porta do armário e, em seguida, silêncio por alguns segundos. Então, a porta do armário se abriu. Meu coração estava na boca naquele momento, mas eu apenas fiquei quieto e prendi a respiração. A porta ficou aberta por muito tempo, mas eu não olhei para cima, não me movi. Devem ter sido uns bons 20 segundos de silêncio antes que a porta do armário finalmente se fechasse novamente e os passos se afastassem do quarto e saíssem. Finalmente, olhei para cima e só então percebi que, de onde eu estava agachado atrás das sacolas e caixas, eu podia ter sido visto por aquela pessoa. Foi só depois de cerca de 1 hora que eu vi meus pais voltando. Corri escada abaixo até eles. A porta da frente foi deixada aberta pelas pessoas que invadiram a casa, e eles roubaram alguns objetos de valor de nossa casa. Foi uma noite que só piorou para nossa família. Meus pais estavam tão apressados quando saíram para o hospital que, aparentemente, nem trancaram a porta. Tive sorte de não ter sido morto ou sequestrado. Agora, olhando para trás, realmente me pergunto se a pessoa que abriu o armário e ficou parada lá por 20 segundos me viu escondido ali. Talvez ele fosse apenas um ladrão que veio roubar a casa, não sequestrar ou ferir uma criança, ou talvez ele simplesmente não me viu e eu escapei por pouco da morte ou de ferimentos. Eu estava sozinho em casa por uma semana inteira uma vez quando ainda era adolescente e morava com meus pais. Isso era uma ocasião rara, já que meus pais não saíam muito. A amiga rica da minha mãe, Patty, convidou meus pais para uma viagem que ela estava pagando. Como sou filho único, fiquei sozinho em casa. A casa dos meus pais tinha uma área arborizada no quintal e ficava em uma rua tranquila por onde passavam apenas alguns carros por dia. Geralmente, tínhamos um enorme deck no quintal com vista para a floresta e um quintal de tamanho razoável.
Até tínhamos um pequeno lago de peixes e uma piscina elevada. Isso aconteceu em uma noite de quinta-feira, lembro-me porque estava planejando coisas com amigos para o fim de semana naquele dia em julho de 2013. Eu estava no deck fumando uma, e ouvindo música com meu alto-falante. Foi nesse momento que começou. Eu achei que ouvi uma voz vinda da floresta, então abaixei o volume da música para ouvir melhor. Como não se repetiu, aumentei o volume novamente. Mas, quando a música estava alta novamente, ouvi a voz vinda da floresta novamente. Dessa vez, desliguei completamente a música e escutei por mais tempo. Havia uma voz chamando da floresta novamente, confirmando que não estava apenas imaginando coisas. Era a voz de um homem dizendo "Oi, aqui". Ele estava meio distante, mas não muito longe. A floresta ficava a cerca de 20 a 30 metros do deck, e era de lá que a voz vinha. Não pensei nem por 1 milhão de anos que alguém estivesse me chamando, provavelmente eram apenas algumas crianças brincando de pega-pega ou algo assim. Mas a voz chamou novamente, "Vei, aqui, precisamos de ajuda". Dessa vez, percebi que a voz era muito profunda para ser de uma criança e, quando alguém pede ajuda, isso sempre é preocupante. Eu estava começando a ficar um pouco desconfortável agora, porque questionava se esses gritos eram direcionados a mim. Então, ouvi a voz dizer, "Por favor, venha nos ajudar, bem em frente a você". A voz estava vindo diretamente da frente, da floresta. Nesse momento, tive a sensação de que isso estava direcionado a mim. Relutantemente, respondi, "Quem é?" E eles responderam, "Apenas precisamos de ajuda, estamos presos na floresta". Então eu perguntei, "O que isso significa?" A voz respondeu, "Por favor, venha ajudar, bem em frente a você". Eu saí da minha cadeira, desci os degraus do deck e fui em direção à floresta, chamando, "Estou indo, onde você está?" A voz respondeu instantaneamente, "Bem em frente a você, eu te vejo". Respondi, "Espere, você está sozinho ou com alguém?" Não houve resposta dessa vez. Parei no meio do caminho em direção à floresta, pois algo me dizia que havia algo muito suspeito nessa situação. Comecei a andar de costas em direção à casa e ao deck. Eu nem queria virar as costas para a floresta, porque demorei tanto tempo para perceber que havia algo muito suspeito nessa situação. Cheguei de volta ao deck e a voz não disse mais nada. Se eles realmente me viram e isso era real, eles teriam dito algo como "Oh, para onde você vai?", no mínimo eles saberiam que eu estava desconfiado. Mas quem sabe quantas pessoas havia lá dentro? Poderia ser uma, poderiam ser 3. Tudo o que eu sabia é que ficar preso na floresta não fazia nenhum sentido, especialmente se eles conseguissem me ver. O que? A camisa deles ficou presa em um galho? Eu entrei em casa e tranquei todas as portas para ficar seguro. Fiquei na minha sala por um tempo, ainda sob o efeito da brisa, e acho que por causa disso eu estava mais relaxado no início e mais confiante. Então, ouvi a voz novamente, desta vez mais perto, definitivamente no quintal e não mais na floresta. Ouvi um barulho de água respingando, poderia ser da piscina ou do lago de peixes. Corri para a janela para ver e, a princípio, não vi ninguém, mas então a voz chamou, "Eu te vejo", com uma risada. Eu o vi, era um cara, pelo menos um cara visível, escondido atrás da piscina, do outro lado, e eu só conseguia ver a cabeça dele, estava escuro demais para ver qualquer coisa além do cabelo escuro de comprimento médio. Fechei as cortinas e tentei ignorar, talvez ele perdesse o interesse se visse que eu não estava dando atenção. Provavelmente era uma pessoa doente e perturbada que gostava de mexer com os outros, então não queria dar a ele o que ele queria. Mas meu limite foi atingido quando começaram a bater de forma horrível e agressiva na janela onde eu tinha acabado de fechar as cortinas, e do outro lado o cara estava gritando o socorro. Gritei o mais alto que pude para que ele ouvisse a merda, que a polícia estava vindo e gritei isso várias vezes, tentando parecer mais louco do que ele. Ouvi ele começar a rir do outro lado do vidro, e o riso foi desaparecendo, então suponho que ele tenha ido embora. Sentei de volta no sofá, tremendo, sem ar, e fiquei ali por um tempo.
Parecia que o cara realmente havia desistido. Ainda consegui dormir bem naquela noite, porque a brisa me ajuda a dormir. Mas fico pensando se teria lidado com essa situação de maneira diferente se não estivesse sob efeito da droga. Essa situação me deixou mais paranoico em relação a quem abro a porta para. Eu tenho 23 anos e ainda moro com meus pais. Um dia, os dois não estavam em casa e eu estava jogando basquete na frente da casa. Em certo momento, enquanto estava jogando, olhei para uma das janelas do andar de cima e vi uma mulher parada lá. Não era minha mãe nem minha irmã, era uma mulher aleatória. Acho que quando ela me viu olhando para ela, ela se afastou da janela. Quando entrei em casa e subi para verificar a sala de estar, ela não estava em lugar nenhum. Verifiquei cada cômodo, cada quarto, o banheiro, cada armário e depois desci para o andar de baixo, que incluía a sala de estar, cozinha, sala de jantar, um quarto e mais armários. Finalmente, verifiquei o porão, embora duvidasse muito que ela pudesse estar lá. É um porão pequeno com alguns sofás, um bar e 2 armários, não havia muitos lugares para alguém se esconder. Mas quando abri a segunda porta do armário, fiquei incrivelmente assustado, pois não conhecia nenhum outro lugar em que alguém pudesse se esconder na casa. Era o último local não verificado que eu podia pensar. Abri a porta como se estivesse arrancando um curativo e, assim como fiz com o armário anterior, entrei imediatamente no armário, apenas por precaução caso aquela mulher estivesse lá dentro, para que eu tivesse a vantagem. Mas tudo em que acabei entrando foram em casacos e cabides. Eu estava tão confuso. Não questionei minha sanidade, pois tenho certeza de que vi aquela mulher. Não era algo que eu imaginaria tão vividamente. Voltei para o andar do meio e gritei muito alto que quem quer que estivesse na casa deveria sair imediatamente. Eu gritei tão alto que nosso vizinho do lado veio até aqui e perguntou se eu estava bem. Eu disse a ele que literalmente vi uma mulher na janela do andar de cima me observando jogar basquete. Ele entrou e me ajudou a procurá-la novamente, mas não conseguimos encontrá-la. Tive que supor que ela escapou pela porta dos fundos, que eu tinha destrancado quando fui buscar a bola de basquete no quintal. Meu vizinho foi embora, eu tranquei todas as portas, liguei para meus pais e contei a história maluca para eles. Eles não ficaram muito entusiasmados, mas me pediram para garantir que nada tivesse sido roubado. Fiz isso e, felizmente, parecia que tudo que tinha valor estava em seu lugar. Agora, avançando para aquela noite, fui dormir depois de verificar a casa mais uma vez, apenas para ter paz de espírito. Foi difícil pegar no sono, minha mente estava agitada por razões óbvias. A maioria das pessoas não consegue se identificar com ver um estranho na janela dentro de sua casa. Mas minha inquietação acabou me ajudando nessa situação, e aqui está o porquê. Eu estava finalmente começando a adormecer um pouco quando ouvi alguns barulhos do outro lado da cama. Eu tinha um ventilador ligado acima de mim, então o quarto não estava completamente silencioso, e é por isso que não virei imediatamente para o outro lado quando ouvi o primeiro som. Mas o som começou a parecer humano. Virei para o outro lado e lá estava ela, saindo debaixo da minha cama. Ela ficou em pé, alta, acima da cama, e eu gritei tão alto, mais alto do que antes. Pulei da cama e a derrubei no chão, segurando-a pelo pescoço e perguntando quem ela era. Nesse momento, a campainha tocou novamente, era meu vizinho. Eu peguei a mulher alta e suja do chão e a arrastei até a porta da frente comigo, enquanto ela se debatia e arranhava. Ainda tenho 2 cicatrizes no meu braço direito das unhas dela. Abri a porta da frente para meu vizinho novamente e ele entrou e me ajudou a segurar a mulher. Foi quando eu chamei a polícia. Enquanto esperávamos pela polícia, a mulher gritava e nos ameaçava. A melhor maneira de descrevê-la é que ela parecia e agia como uma usuária de metanfetamina passando por abstinência. Quando a polícia chegou, um dos oficiais sabia exatamente quem ela era, pois já tinham lidado com ela várias vezes. O nome dela era convenientemente Karen. Foi satisfatório vê-la ser colocada na parte de trás do carro da polícia.
Eu agradeci muito ao meu vizinho por ter vindo tão rápido para me ajudar e, naquela noite, minha mente continuou agitada, mas, em vez de estar completamente apavorado, o que ainda estava um pouco, senti uma sensação avassaladora de satisfação, embora não consiga explicar completamente o motivo.